tanto pelo NetBeans quanto pela linha de comando prompt, tu pode executar esse comando, ok? Então, vamos executar pelo NetBeans porque é o que estamos utilizando. Se tu clicar com o botão direito em cima do nome do seu projeto, cadastro clientes, ok? Tu vai ver que tem Symfony ali embaixo. Então tu vai em Symfony, executar comando, ok? Em executar comando, ele está carregando aqui a referência dos nossos comandos. Caso você vá por linha de comando, isso não será possível, né? Mas vamos lá. Tu vai. Vamos localizar aqui o comando. Configure. Tu pode configurar o autor e o banco de dados. Vamos configurar o autor inicialmente, então. Tu clica aqui, tu consegue já ver. Apertei ESC aqui sem querer, saiu da tela. Configure. Vocês podem verificar aqui embaixo que ele já dá o exemplo de como o comando deve ser digitado pela linha de comando. Como aqui a gente vai selecionar o comando, a gente vai digitar só o que está após os dois pontos. Então, autor, autor. Ok? Então vamos escrever aqui, caso seja um nome separado, caso tu queira colocar José Carlos, como eu vou pôr Fabrício Kerber, eu vou colocar entre aspas duplas para ele não se perder, achar que são dois parâmetros. Fabrício Kerber. Coloquei o nosso parâmetro, que seria essa palavra aqui, e dou 2 cliques aqui em cima. Vocês vão verificar aqui. Executou o comando, ok, já estamos com o autor definido. Agora vamos executar a configuração do banco de dados. Seleciona o comando configure database. Aqui tu pode verificar o exemplo de como seria um comando. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, para fazer a definição do nosso banco de dados, você tem que colocar entre aspas duplas, porque vão ser uma string e com espaço, ponto, vírgula e tal. O Doctrine, ou Doctrine, como você queira chamar, é o nosso cara responsável por fazer conexão com o banco. Ele é independente de banco de dados, você pode usar qualquer banco que tu queira, desde que você faça a configuração correta. Para o MySQL, é nesse exemplo que vamos fazer. MySQL, dois pontos, host igual localhost, que vai ser localmente, é o nosso servidor configurado, ponto e vírgula, db name, o nome do nosso banco de dados, igual a cadastro cliente, ok? Feito isso aí, sai dos parênteses, vamos passar agora o nome do usuário e senha. Como a gente não tem senha, está usando o usuário padrão do nosso banco de dados, root. Feito isso, dá 2 cliques em database e tu vai verificar que está configurando. Verifica no status do NetBeans. Executou o comando, não deu nenhum erro, ok? Agora abre o arquivo database.yml dentro da pasta config. Tu vai verificar que a nossa configuração que acabamos de executar está aqui. Password null, classe, vocês não precisam se preocupar com isso. É o nosso Doctrine, só estava referenciando quem ele vai utilizar. E o DNS aqui, que é o nosso servidor. Tipo do banco, servidor, nome do banco, usuário e senha. Configuradinho, ok? Agora vamos para uma parte mais interessante. Dentro da pasta config doctrine tem um arquivo chamado esquema.yml. Como o próprio nome diz, aqui que vai ficar a definição do nosso banco de dados, tabelas, referências e algumas outras definições sobre ações no banco de dados, ok? Vocês podem verificar que ele está um arquivo em branco. Vamos preenchê-lo, não na mão, é claro. Para preenchê-lo, tu clica com o botão direito em cima de cadastro clientes. Vamos executar um novo comando. Então, cadastro clientes com o botão direito, Symfony, executar comando, ok? Então, para executar como é um comando Doctrine, então procura Doctrine, começa a digitar. Vocês podem verificar ali que ali no topo da lista está o comando build schema.
ele não possui parâmetros obrigatórios. Então, feito isso, como o nosso banco de dados já está configurado, só dá 2 cliques em cima dele, ou clica em cima do nome e clica em executar. Vocês vão verificar aqui embaixo a mensagem que ele gerou o arquivo YML com sucesso. Então vamos voltar a abrir o arquivo esquema.yml. Vocês podem verificar que agora a nossa estrutura do banco de dados está aqui. Ok? Já temos cliente e contato. Aqui no nosso navegador é mais fácil fazer uma edição, alteração para você poder só localizar. Mas aqui vocês podem verificar que ele gerou o nosso ID do tipo integer, porque na nossa definição do banco de dados a gente não especificou o tipo, ok? Nome, string, campos obrigatórios do tipo auto-incrementável, tem todas as opções que você deseja aqui dentro, ok? Tudo certinho. Vamos fechar esse arquivinho aqui para não ficar bagunça. E agora vamos gerar as nossas classes beans. As nossas classes beans, os formulários e os filtros. Vamos gerar tudo de uma vez só. Você pode gerar um por um. Você pode gerar os models, você pode gerar os formulários e os filtros uma vez. Cada um por vez. Mas vamos executar um comando aqui que ele faz tudo de uma vez só. Symfony, ok, executar comando. Novamente, doctrine. 2 pontos. Como eu não estou visualizando o comando que eu quero aqui, eu continuo digitando para ficar mais fácil. Build, ok. Para gerar os models, clica nesse comando. Para gerar os formulários, clica nesse comando. Para gerar os filtros, clica nesse comando. Mas para gerar o programa inteiro de uma vez só, a gente clica nesse comando primeiro aqui e passa alguns parâmetros. Espaço all, quer dizer que ele vai gerar tudo, formulário, filtro e modelo. Espaço no confirmation. Isso é necessário e obrigatório aqui dentro do NetBeans. Se você for pela linha de comando, se você não aplicar o no confirmation, a cada comando que ele vai executar, ele vai pedir um yes ou no para tu confirmar, ok? O que ele vai fazer quando a gente executar esse comando? Ele vai criar nossas classes de modelo, ele vai criar nossas classes de formulário, ele vai criar nossas classes de filtros, inclusive ele vai gerar um SQL e vai recriar nossa base de dados no nosso banco de dados. Então, a partir de agora, caso a gente queira fazer alguma modificação, podemos fazer a modificação direto no nosso arquivo YML e rodar esse comando que ele vai recriar nossa base de dados. Sendo isso, tem que cuidar para não ficar desatualizado o nosso modelo, porque isso a gente pode usar para documentação, ok? Então vamos executar, ok? Vocês vão verificar aqui que ele vai dar um histórico do que está sendo feito, maximizar aqui para ficar mais fácil a visualização, ok? Vamos lá, explicar. Bom, aqui vocês podem verificar que ele dropou o nosso banco de dados, gerou os modelos, gerou a nossa classe de formulário, gerou nossos filtros e criou novamente o nosso banco de dados, ok? Voltando lá o nosso banco de dados, clico ali, pode verificar, ele está normal. Caso vocês possuam dados aqui dentro, é bom fazer um backup antes de executar isso aí, senão vocês vão perder os dados, ok? Agora vamos lá verificar o que o nosso programa fez. Se eu for na pasta lib, vocês vão verificar que agora, antes a gente só tinha a pasta form, né? Agora nós temos a pasta filter, form e model. Dentro da nossa pasta model tem a pasta doctrine, porque a gente está usando o nosso arm doctrine. Dentro da pasta doctrine nós temos as classes que foram criadas: cliente, cliente table, contato e contato table. O que a gente vai utilizar é contato e cliente. Essa classe cliente,
que está dentro da pasta Doctrine é a classe onde a gente tem que fazer os nossos códigos e modificar os nossos códigos para gravação ou alteração, ok? Caso queira fazer alguma coisa diferente em relação ao CRUD normal. Dentro da pasta base está o que é realmente o nosso cadastro de clientes. Vou abrir aqui para vocês verificar. Quem está habituado com Java vai ficar tranquilo, ou quem está acostumado com orientação a objetos também vai tranquilamente. Aqui ele faz a definição dos atributos e tal, tudo normalmente, ok? Eu posso abrir aqui o arquivo, vão verificar que ele está uma classe normal, estendendo a base cliente, que é onde realmente estão os atributos. Aqui é para fazer as nossas alterações, ok? Caso você faça a alteração que tu quiser aqui, quando tu executar o comando novamente, doctrine, espaço build, espaço, traço all, espaço, traço no confirmation, essas classes que estão dentro dessas pastas nunca são substituídas. Agora, as classes que estão dentro das pastas base, que existe tanto no módulo, quanto no form, quanto no filter, elas são recriadas novamente. Então, as alterações que você fizer aí dentro, tu vai perder. Então, por isso existe essa classe externa aqui, a base, para que você possa fazer suas particularidades, alterações necessárias ou regras de negócio que tu não queira implementar diretamente no banco. Bom, a parte de criação do nosso projeto, a parte interna do nosso projeto está criada. Agora nós já podemos ir para criar a nossa interface com o usuário. Ok? Vamos fazer algo aqui. Vamos criar uma interface para o cadastro de clientes, por exemplo. Para fazer um cadastro de clientes da maneira mais fácil, novamente, Symfony, executar comando, doctrine, ok, doctrine, dois pontos, generate admin. Eu vou clicar aqui, vocês podem verificar que existem parâmetros, então tu vai ver. Tu tem que passar em qual aplicação que tu vai criar, ok? A gente vai criar na nossa back-end. Nós temos duas aplicações, a front-end e a back-end. Vamos criar na nossa back-end, então vamos lá. Back-end, ok? E depois o nome do nosso modelo. Como é uma classe, é modelo, então começa com letra maiúscula, cliente. Que é a classe que está dentro da pasta lib, que você pode verificar lá, que ela começa com o nome maiúsculo, ok? Cliente. Feito isso, clica em... Bom, antes de fazer isso, vamos clicar aqui em Backend Módulos. Pode verificar que essa pasta está vazia. É aqui que vai ficar os nossos módulos, todos os módulos criados. Executando esse comando aqui, ele vai criar um módulo chamado cliente e vai ter a nossa interface ali dentro, ok? Interface, quando eu digo não uma interface, interface mesmo. Executando o comando, vocês vão verificar aqui que ele gerou alguns arquivos. E agora dentro da pasta módulos já está o nosso módulo cliente. Possui suas actions, suas configurações particulares, alguns arquivos de configuração particular e a template, que é o nosso view do cliente, ok? Bom, na verdade a gente já tem um programa aqui, um CRUD feito do nosso cliente. Fácil, né? Para acessá-lo, vamos lá. Localhost, cadastro cliente, cadastro clientes. A gente verifica que só aparece a estrutura. Por quê? Porque o nosso projeto fica dentro da pasta web, ok? Então clica em web. Nosso projeto criado para acessar o módulo que a gente deseja. Vamos informar backend php barra o nome do nosso módulo, cliente. Ok?